Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o primeiro vídeo do nosso canal e o assunto vai ser a retração escapular. Eu sei que é dúvida de muita gente por aí e hoje eu vou esclarecer para vocês qual que é a maneira correta de se executar uma retração escapular, o que é uma retração escapular e vou dar uma dica de como facilitar para vocês para entenderem esse movimento na hora de fazer o treino de remadas de vocês. Correto? Então vamos lá para a primeira explicação que é o que significa, o que é uma retração escapular. Primeiramente vocês têm que entender que a gente tem dois ossos nas nossas costas, que são as escápulas, e elas ficam posicionadas do lado da nossa coluna. Na nossa coluna fica no meio, de um lado uma escápula, de um lado outra escápula. No meio delas, a gente tem alguns músculos que fazem e que têm por obrigação fazer esse movimento de aproximar as escápulas para perto da coluna. E esses músculos são os responsáveis por fazer a retração escapular. Então, existem duas maneiras de se realizar a retração. A primeira e correta é por ação desses músculos que aproximam as escápulas e outra porque você faz o movimento de empurrar as escápulas para trás. Imagina que você agora vai abrir os braços na sua lateral e vai jogar um pouco mais para trás. Esse movimento vai empurrar as escápulas para trás e também vai fazer essa aproximação de uma com a outra. Porém, não é o movimento correto. Os músculos que estão ali no meio não estão executando a força. Quem está fazendo isso é o nosso braço, o osso do nosso braço, que está empurrando as escápulas para trás, porque eles estão conectados. Então, o jeito correto de fazer esse movimento é usando a força dos músculos que estão entre as escápulas. Perfeito? Então, uma dica que eu dou para os meus alunos quando eu vou ensinar para eles a fazer essa retração é imaginar que a gente tem uma caneta ali no meio das nossas costas e que eles têm que segurar essa caneta com as escápulas. Então eu peço para eles puxarem os ombros para trás, imaginando sempre que os músculos que estão ali no meio estão puxando os ombros para trás, para poder pressionar essa caneta e essa caneta não cair. É como se a nossa coluna fosse uma caneta, mas eu coloco a caneta ali para eles terem essa visão, para ficar mais fácil de entendimento para eles. Então sempre imagina uma caneta e faz força para puxar os ombros para trás. Muita gente eu escuto falando para empurrar os ombros, só que às vezes a pessoa não vai conseguir entender e vai acabar somente empurrando mesmo e não vai fazer esse movimento para acionar os músculos que estão ali no meio das escápulas. Então sempre pensar em puxar as escápulas e não empurrar os ombros, não empurrar as escápulas para trás. Perfeito? E o porquê de fazer isso? Será que tem um porquê de estar executando esse movimento? Tem, existe um porquê. Todo movimento de remada que você for fazer, independente de qual for a pegada, você tem que começar o movimento, antes de movimentar o braço para trás, com essa retração das escápulas. Para o movimento ser mais eficiente para o grupo muscular que você quer atingir, que são aqueles que estão ali no meio das escápulas. Se esse movimento não acontece de forma correta, não tem a ação correta, a sequência correta de ativação, o músculo de grande dorsal, que também vai auxiliar nesse movimento, que a remada também é um exercício que vai solicitar principalmente a parte mais distal da sua grande dorsal, aquela que fica mais próxima do braço, por exemplo. Esse movimento não vai ser limpo, vai ser meio prejudicado, porque você não tem essa retração acontecendo de forma eficiente. Então, sempre que você for executar qualquer movimento de remada, você precisa fazer essa retração para depois fazer o movimento no cotovelo, flexionar o cotovelo e empurrá-lo para trás. Então sempre pense nisso. Escápulas primeiro, depois o cotovelo. E quando for voltar o movimento, primeiro volta o cotovelo e depois libera as escápulas. O tempo inteiro você precisa ter essa consciência de retrair as escápulas e soltá-las depois que o braço fica estendido, para que o movimento não seja prejudicado durante todo o processo do exercício. Correto? Então, se vocês pensam que é somente puxar, é somente jogar o braço para trás, isso aí não vai acontecer de forma eficiente se você não tiver uma retração escapular bem feita. Então pense sempre em realizar a retração, depois o cotovelo para trás. Perfeito? Uma outra coisa que eu gosto muito de falar com os meus alunos é aquele aluno que tem a postura com o ombro todo jogado para frente e que fica com a curvatura da coluna muito acentuada,
Existem alguns outros fatores que interferem nessa postura. Porém, a fraqueza desses músculos que ficam entre as escápulas também é fundamental para que essa pessoa tenha essa postura inadequada. Então a gente faz esse uso da retração também para devolver a força e a funcionalidade desses músculos para que essa pessoa possa corrigir essa postura dela que está inadequada, correto? Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado todos vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa aqui nos comentários, envia esse vídeo para qualquer amigo que vocês acham que vai precisar dessa informação. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.